Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Aqui quem fala é o seminarista José e hoje nós vamos falar de um grande santo, doutor da igreja, um dos maiores, talvez não o maior teólogo da igreja, Santo Tomás de Aquino. E para falar sobre isso, sempre aqui comigo, minha irmã Bruna. Vamos falar sobre o boi mudo da Sicília. E também aqui, Pedro. Quando me convidaram para gravar, perguntaram se eu estava em casa e preparado para o tema. Eu falei que estava, mas Tomás aqui no computador. Nossa. Pedindo desculpa aos ouvintes por essa piada. Eu tentei vetar isso. Eu tentei. Vou pedir desculpas aos ouvintes por essa piada. Pega o seu café e agora vim ouvir este programa sobre o café católico. Vamos falar sobre Santo Tomás de Aquino, o santo que é celebrado dia 28 de janeiro, né, um dia depois da data da publicação desse podcast, né, que a gente celebra esse santo que viveu ali no século XIII, nossa igreja, um grande filósofo, grande teólogo, um doutor da igreja, né, doutor angélico, como a gente chamado. Então aqui a gente vai tentar conhecer sobretudo um pouco sobre a vida dele. Não a gente vai se atentar tanto ao pensamento. Claro que a vida e a obra de Tomás de Aquino se misturam. Só que falar do pensamento dele é uma coisa muito mais complexa, né? Mas claro que em alguns momentos não vai ter como escapar um pontinho ou outro, né? Mas aqui é mais para a gente falar sobre a vida dele, sobre quem foi esse santo, né? Como que ele viveu, né? Nesses quase 50 anos de vida dele. Agora eu tô abismado, ele viveu só 50 anos. Nem chegou a 50, ele morreu com 49 anos. Imagina se tivesse vivido mais. Pois é. É muito interessante. Tipo, morreu no auge. Porque eu fico abismado não é questão assim. É tipo, porque quando se fala sobre um doutor, sobre alguém que fez um postulado filosófico gigantesco, imagina se o cara gastou 50 anos fazendo o bagulho. A gente vai até chegar isso num ponto aqui que a gente vai poder falar um pouquinho até sobre esse volume de obras, né, que ele fez, toda essa quantidade, uma quantidade de obras realmente imensa. Mas eu acho que é bom a gente começar lá pela infância dele, né, pelo nascimento, o local de nascimento. Então, Tomás de Aquino, ele nasceu, né, no Castelo de Aquino, que era uma região pertencente à região da Sicília. Provavelmente ele nasceu ali entre 1224 e 1225, não se sabe certinho quando ele nasceu, mas tem exatidão, né? Tem até algumas fontes que colocam até um pouco mais para frente, 1226, 1227, mas a maioria das pesquisas hoje sugerem realmente 1224 ou 1225, como a data de nascimento dele. Ele era o irmão mais novo da família, né? Tinha alguns irmãos mais velhos, tinha irmã também, tudo. E ele nasceu, né, numa família, né, de nobreza, né? O pai era um conde, o conde de Aquino. O pai dele era conde, mas ainda assim não era, tipo, o mais relevante da família. O pai dele, perante a família, assim, ainda era meio de escanteio. Era um soldado, só pra fazer o... Porque a gente às vezes fala nobreza, já acha que é um negócio sempre... Mas assim, tinha um certo dinheiro, tinha um certo respeito. E a família, o local de nascimento dele, é interessante porque isso vai impactar um pouco principalmente nesses primeiros anos de vida de Tomás. Porque as terras da família dele ficavam basicamente na divisa entre as terras do Papa, as terras do Papa e as terras do Imperador. Que era primo dele. Quem? O Papa ou o Imperador? O Imperador. Só que o Império Romano, né? Que era. Isso. Frederico II, na época. Isso. E daí o que vai acontecer? Então, haviam muitas disputas entre o Imperador e o Papa, entre o Vaticano e o Império. E daí a família dele se vê frequentemente envolvida nesse todo esse imbróglio aí e tudo. Então, de primeira, né? Então, ele, até como uma tradição, porque ele era o filho mais novo, ele é enviado para estudar para ser um religioso, porque era prático. O filho mais novo era para entrar para a igreja. Então, ele, aos 5 anos de idade, ele é enviado para o Monte Cassino como um oblato para começar os estudos dele. A ideia da família, basicamente, era vamos colocar o garoto aqui
ele vai estudar, já fizeram uma boa doação quando ele entrou, uma doação bem generosa de dinheiro. Os beneditinos gozavam de um respeito. E o plano da família era então que no futuro ele ia se tornar abade. Era meio que o plano da família. O que é muito interessante tudo isso, na verdade, porque assim, ó, por ver, pelo que eu conheço da história de São Tomás, ele não teve, vamos dizer, grandes problemas em questão, nunca passou fome, alguma coisa assim, ou uma tragédia na família tão grave assim. O interessante é justamente isso, porque é um santo que soube viver a santidade nas coisas boas da vida nesse ponto. Obviamente teve seus problemas. Mas se for olhar, a família dele era equilibrada, não tinha tanto... Mais ou menos, porque a gente vai chegar numa questão da família dele aí pra frente. Opa! Calma, mas segura aí, porque tem umas coisas interessantes sobre a família dele, essa parte do equilíbrio. Para tudo! Equilibrado, mas nem tanto, mas... Fofoca medieval! Mas a gente chega lá. E o que eu vou dizer? Por que eu disse que essas tretas entre imperador e família vão influenciar também na vida de Tomás? Porque por causa dessas brigas, isso teve um certo impacto nesse mosteiro, no mosteiro do Monte Cassino, né? Então, o mosteiro do Monte Cassino, na época de Tomás, ele estava longe do seu esplendor. Então, ele estudou lá até os 14 anos, só que quando chegou nos 14 anos, Tomás demonstrava uma certa aptidão para os estudos, sempre demonstrou, percebia-se que ali não supria o que ele podia estudar. Então resolveram, que levar ele para estudar em Nápoles. Então, para ele estudar a partir dos 14 anos em Nápoles, porque daí ele ia poder receber uma formação mais sólida, e a ideia, então, era ele voltar já todo, digamos assim, formado, pronto, para daí de começar, então, a ocupar os seus cargos dentro do mosteiro. Então, ele é enviado para Nápoles. E ele vai ficar em Nápoles por 5 anos. E aí que vem o susto da família. Porque nesse período em Nápoles, que ele vai ter contato com 2 dominicanos. A Ordem dos Dominicanos, a Ordem dos Pregadores, fundada por São Domingos, ela era bem nova. Ela tinha sido fundada em 1216, então era extremamente nova. Então, assim, e era uma das ordens mendicantes, que pregava a pobreza. Santo Tomás de Aquino, ele acaba se encantando. Se encanta pelos dominicanos, enquanto esse tempo que ele está estudando em Nápoles, e ele faz a sua profissão, acaba sua profissão de fé e entra para a Ordem dos Dominicanos, sem comunicar a família, nada. E a família simplesmente fica sabendo que do nada ele desistiu de ser beneditino e vira dominicano. Como um ótimo dominicano. Jovens, um conselho, sempre comuniquem a sua família. Então, o que vai acontecer? Porque ele tinha se encantado, né? Era um monge chamado João de São Juliano, alguma coisa assim, que foi a grande inspiração na provocação de Tomás. Provavelmente, muito o que chamou a atenção era justamente por causa da pobreza. Da pobreza, justamente. Porque, como eu disse, os beneditinos, ser um beneditino na época era, de certa forma, um sinal de poder. Os beneditinos gozavam de muito respeito na Europa. Então, gozavam de muito respeito, então era uma ordem que tinha muitos séculos. Então, para a família, ele ser um abade, de certa forma, também era uma forma de ter alguém numa posição importante dentro da igreja. E a gente relembra as tretas entre império e igreja. Então, eles tinham um pezinho no império, eles queriam um pezinho ali também na igreja. Então, ter Tomás de Aquino... Tinha que jogar nos 2 times para garantir poder, né? Influência. Então, colocar o Tomás de Aquino para ele virar abade de Monte Cassino um dia, e por toda a influência que eles tinham, se ele continuasse, era grande a chance disso acontecer, fazer esse plano da família. Quando ele entra para os dominicanos, ele frustra os planos da família. Então, por isso, e o superior, então, da Ordem dos Dominicanos, sabendo que a família talvez fosse tentar persuadir Tomás a desistir, resolve mandar ele de Nápoles para Paris. Acontece que... E aí a gente vê, porque eu disse que vê a família ser tão equilibrada assim, a mãe de Tomás de Aquino, Dona Teodora, instrui os irmãos mais velhos de Tomás de Aquino a sequestrar Tomás. Tudo suave, tudo tranquilo. Quem nunca? No meio da viagem ele é pego, ele é preso, sequestrado e levado para a família para ficar como prisioneiro no castelo da família. Gente, é com a Rapunzel, quase a Rapunzel ficou sequestrado. É tipo isso. É muito absurdo. E eles levam ele lá para tentar
faz ele desistir de ser dominicano, né? Porque, poxa, ainda mais que era uma ordem mendicante, né? Viver como pobre, né? Ótimo, os argumentos estão longe da tática, né? Vamos sequestrar logo. Sequestrar. Claro. Vamos tentar. Não, é porque ele era muito teimoso, né? Então, a conversa. Não tô concordando, não tô dando razão pro sequestro. Mas só a conversa não ia adiantar. Tá, verdade. Entendeu? É, porque ele tava muito... Não é passando pano pro sequestro. E ele tava muito determinado. E não funcionou até porque ele acaba ficando 1 ano preso no castelo da família. Meu Deus! É. Mas, cara, que assim, ó... É nessa época que tem o lance que os irmãos contratam uma prostituta? Sim, é nessa época. É porque assim, que eu fico imaginando muito. Só pra quem nunca viu uma imagem, tá? Santo Tomás, ele é o padre gordinho. Gordinho. Tá? Ele era bem gordinho. Gordinho, você tá sendo... Eu fico imaginando... Tu tá sendo generosa, assim. Tá sendo legal com ele. Era fofo, era um calminho fofo. Tá, ele era gordo. Tá? Ele era gordo mesmo. Aí, assim, eu fico imaginando... Ele já era gordo. Porque a lenda diz que ele expulsou a prostituta com ferro em brasa do quarto dele. E eu fico imaginando Provavelmente. a cena. Provavelmente, porque sempre diz que ele era um homem... Porque assim, não é que na verdade é que ele era gordo somente. Ele era um homem muito alto e ele era muito grande, assim. Então, tipo assim... Ele era corpulento. Então, tipo assim, realmente, ele era mais gordo, mas ele era aqueles caras enormes mesmo, sabe? Então, ele era um cara muito grande mesmo, sabe? Segurança, assim mesmo. Tipo... Não, e como é que ele foi sequestrado, mano? É que se era de família, vai que era de família. Porque ele provavelmente não quis brigar, né? E não foi os irmãos com uma pequena esquadra, né? Foram com alguns soldados, assim, meio que escoltaram ele. E daí, tipo, provavelmente ele não quis brigar. Porque uma coisa que a gente vai falar que, apesar de tudo isso, uma coisa que é interessante é que Tomás, ele mantém um certo contato com a família dele pro resto da vida. Diferente de muitos santos que, depois que tomam uma opção por vida religiosa, cortam relação total com a família, ele vai, porque com a família, com o tempo, depois desse 1 ano que ele passa, e tem esse episódio da prostituta, que os irmãos prendem ele no quarto de uma prostituta, né, pra ver se ele desiste, né, de tudo, e ele fica em oração e expulsa ela. Mas assim, também é lembrar que assim, essa prisão dele não foi que assim que ele ficou numa cela. Tipo assim, ele é tipo uma prisão domiciliar, sabe? Ele não podia sair do castelo da família. Mas tanto que ele chega a receber visitas, tudo, desse período, tudo. Prisão de luxo. Porque eles também... Rico, assim, todo respeito, mas rico preso é outra história, né? Não é pobre. É que era a própria família que prendeu ele, né? Superior já. É que a própria família que prendeu ele. Ele já tinha curso superior, José. Pois é. Tecnicamente não, ele ia fazer o curso superior depois disso, mas... É verdade, ele não tinha. Tecnicamente, for fazer uma equiparação, ele tinha concluído o ensino médio. Meu Deus. Aqui pra época já era o curso superior. Mas assim, o que acontece? Depois de 1 ano lá, a família percebe que não adianta, que não vão conseguir dissuadir dele. E aí a gente vê um pouco, né, já dessa santidade, né, que a gente vai vendo desses traços, que ele ficou muito obstinado, né, realmente de seguir a ordem dominicana, de seguir nessa pobreza, né, de não querer nada para si. Então, enquanto nos beneditinos ele ia ter muito reconhecimento, ele troca isso por uma ordem mendicante, que daí é muito diferente de pensar os dominicanos hoje em dia, dominicanos com todo o reconhecimento. A gente tem que colocar com os dominicanos na época, como eu disse, tinha cerca de uns 20 anos que existia a ordem somente, sabe? Então, era um bando de estranho. Era um bando de estranho que estavam se enfiando em algumas universidades, era isso. Era só isso, os dominicanos. Mas então ele, né, com muito afinco, a família então acaba entendendo e acaba liberando ele, então, para daí ele voltar pros dominicanos. Na verdade, eu acho muito interessante essa parada, porque quem tem amigos seminaristas, que segue uma vocação desse tipo, né, uma vocação específica, celibatária, for ver, a gente tem um monte de casos assim. Muito caso assim, tipo, de jovens que às vezes são presos pela família, ou seja, sofrem alguma pressão psicológica, alguma violência dessa forma, né? Tipo, não vai ser sequestrado, né? Tipo, uma talvez como afetiva. Santo Tomás, mas existe uma violência contra isso. Tipo, tentar mostrar... não, vamos mostrar, sei lá, as coisas boas do mundo pra ver se a pessoa... Tipo, gente, sabe, tipo, é algo muito bom. Tem mais um detalhezinho só sobre esse Tomás, assim, também, é que diz que a mãe dele, né, a Teodora, tipo, mais que daí no fim aceitou, mas como
ela não queria, tipo, mostrar que a família, digamos, perdeu, assim, pra não você se mostrar rendida. Então, tipo, ela combinou pro Tomás, tipo, fugir pela janela à noite. Ela ajudou pra, tipo, parecer que ele fugiu da família e não necessariamente a família deixou ele ir, sabe? Mas ela tinha aceitado já. Pera aí. Ele fugiu da janela de um castelo. O cara tinha porte de atleta? Ou não, né? O que aconteceu? Não sabemos de que janela que ele pulou. É, também. Não tá falando que foi de uma torre. Não, é que quando eu imagino o castelo é uma torre com os crocodilos em volta. É o castelo da Faber Castell, né? Que tu imagina. É. Aí, continuando, aí ele consegue ir pra Paris, finalmente. Isso, daí ele vai para Paris, finalmente. O que daí acontece? A Ordem dos Dominicanos, né, existia lá um cara já muito respeitado dentro dos dominicanos, chamado Santo Alberto Magno. Eu tinha uma devoção a ele muito grande, cara. Santo Alberto? Aham. Gente, eu nunca tinha ouvido falar desse É o homem. mais Cara. aleatório. Não, porque ele, na verdade, é o padroeiro dos cientistas. É uma época que Sim. eu tava muito interessado nessa... Eu tava estudando muito química. Na época que você tentou criar enxofre? É. Enfim, Isso pra outro dia. isso é muito maneiro. Mas, enfim, é muito interessante, assim, porque eu comecei... Como foi? Eu cheguei, pô, cara, eu quero ser cientista um dia. Qual é o meu santo padroeiro? Pesquisei na Wikipédia, como todo bom católico. Fui lá e encontrei Santo Alberto Magno. Cara, eu comecei a estudar a vida dele, eu achei muito da hora. Até a questão, tipo, do estudo. Porque é um tipo de crise que eu tava passando, na questão sobre, pô, estudo ou igreja? Estudo ou igreja? E, tipo, o Santo Alberto, pelo que eu lembro, ele não trabalhava só a questão da filosofia. Ele trabalhava química, medicina... Tanto que ele tem o título de doutor universal, justamente por isso, porque ele estudava tudo. Os estudos dele abrangiam muitas coisas. Deixa eu tirar uma dúvida aqui. O Magno do Santo Alberto é o Magno de Grande? Isso, é título. Porque eu deixo... talvez eu choque alguém como me choquei esse tempo atrás, que eu descobri que quando a pessoa tem o Magno no final, nome pessoa da idade medieval, coisa assim, quer dizer que é, sei lá, é o fulaninho o grande. Tipo, Carlos Magno não era sobrenome. Eu achava que Magno era sobrenome. Bruna, não existia sobrenome nessa época. Mas eu não sabia. Tomás de Aquino, Aquino não é sobrenome de Tomás, né? Também Não, mas precisa eu achava pensar que tinha uma em- região chamada local. Magno. Eu achei que Magno vinha de alguma região, pelo menos. Saiu os tava saindo os Porque o caras top, Aquino né? não... Saindo os caras É que o top de Aquino- Magno. É que geralmente os Não, nomes eu da acho- antiguidade, assim, ou era localidade ou algum título, né? Como o Pedro falou até, Santo Alberto, ele era esse grande cientista, era um grande estudioso. Até vale a pena a gente fazer um comentário que, na verdade, assim, é até um pouco difícil entender, assim, exatamente tudo que Santo Alberto estudou, tudo porque muitas das coisas que Santo Alberto tem, e até quando eu estudei um pouco em filosofia medieval, um pouco isso, tipo, é meio que ele não tem, tipo, grandes obras organizadas. Meio que tem dele, parece que tipo, tem muita cara de ser, tipo, anotação de aula, sabe? Ele preparou alguma coisa para aula. Os dominicanos falam para Alberto, mandou Alberto para Paris para ele iniciar uma espécie de um curso, era um curso geral, digamos, um curso básico que eles davam para os freis, sabe? E para lá é enviado Tomás de Aquino, então, para estudar com Santo Alberto. E é nesse período, né, com Santo Alberto, que Santo Alberto começa a dar os seus grandes sinais de ser uma pessoa, assim, diferente. E que daí vem, de certa forma, o apelido dele, que a Bruna citou na abertura. Santo Tomás, ele era um homem muito calado, muito quieto. E ele era até considerado para alguns uma pessoa muito lerda. Achavam que para ele ficar quieto, achavam que ele era lerdo, que ele não estava entendendo as coisas. E daí tem até uma frase de Santo Alberto, que quando os companheiros estavam falando, né, irritados com o Tomás, ele falou que vocês o chamam de boi mudo, mas em sua doutrina ele produzirá um dia um mugido tal que será ouvido pelo mundo afora. O mugido dele tem 6.000 páginas. O mugido tá ecoando até hoje.
Porque assim, porque eles chamavam ele de boi mudo, porque como a gente falou, como ele era um cara muito grande, né, chamavam ele de boi, e ele, como ele era muito calado, então, né, então era o boi mudo, era como chamavam ele. E até essa coisa que falou sobre ser lerdo, mas diz então que um colega dele, tipo, achando que, tipo, Tomás de Aquino parecia estar meio desligado, pegou e falou assim, eu vou te explicar aqui melhor. Começou a explicar, assim, mais detalhadamente, umas coisas que o São Roberto tinha passado. E daí chega no momento que esse colega de Santo Tomás trava, né? Trava e, tipo, se confunde, tipo, não consegue explicar direito. Daí Tomás vai e explica pro cara, sabe? Daí, tipo, você tá com, peraí, tipo, ele sabia tudo. Esse episódio também ressalta um pouco a humildade dele, sabe? Em nenhum momento, tipo assim, o cara chegou e falou que, tipo, ia ensinar pra ele. Em nenhum momento Tomás, sabendo, pegou, expulsou o cara e falou, não quero. Em nenhum momento retrucou, sabe? Então mostra a humildade de Tomás também, né? Com toda a inteligência dele, ele não se incomodava que alguém fosse explicar alguma coisa pra ele. Uma parada que eu acho muito interessante, na verdade, desses santos intelectuais, tipo São Tomás, Santo Agostinho, tal, é a questão da caveira, que mostra exatamente isso. Que é a questão, eles sempre carregam uma caveira em suas imagens, porque é onde eles vão acabar. Tipo, independentemente da intelectualidade, do conhecimento, etc, eles vão morrer. Tipo, para eles, o conhecimento vai morrer e pronto. Então a questão da humildade, que eles não são donos do conhecimento, e nem isso. E isso é muito ressaltado em São Tomás, porque São Tomás, ele consegue trazer essa humildade. E eu ouvi relatos, né, lendas, que comenta sobre essa questão de que, olha, a coisa que ele menos se importava nesse ponto, assim, quando ia conversar numa conversa coloquial, é com conhecimento. Ele só conversava, assim, sobre as coisas do mundo, etc. Ele guardava o conhecimento dele, realmente, para os estudos. Ele não era aquele chato. Na sequência, assim, tipo, um período na sequência, ali por 1248, Santo Tomás é enviado para Colônia como professor aprendiz. Colônia, cidade, colônia, tá, gente? Não é colônia tipo colônia penal, coisas assim. Só pensei em férias. Nem colônia de férias. Ele não foi ser professor de educação infantil. O período que ele estava com o Roberto é quando ele começa o estudo de teologia, né? Os estudos teológicos dele, né? E é interessante também que é ali que ele tem os primeiros contatos com Aristóteles também, e isso vai ser muito importante. De certa forma, a influência que ele tem de Aristóteles no pensamento de Tomás de Aquino se dá muito por causa de Santo Alberto, porque Santo Alberto era uma visão própria, assim, uma forma própria de ler e interpretar as coisas, né? Até um pouco por esse lado que quando o Pedro falou antes dele ser bem aberto, de querer explorar tudo, era uma visão um pouco mais aberta, bem mais aberta do que se tinha geralmente na época. E acontece que, quando em 252, a ordem então decide enviar Santo Alberto para a colônia. Para esses cursos ele precisava de um assistente, e daí ele sugere Tomás de Aquino. Mas ele teve que convencer a ordem, porque na verdade Tomás de Aquino era bem mais novo do que o normal para ser um professor, assim, aprendiz, para ser um assistente, né? Então, ele tinha por volta de... Terminou? Ele fez o período de teologia em Colônia, né? Não, peraí. Ele fez isso em Paris. A faculdade foi em Paris. Ele começa um estudo em Paris, em Paris. Daí em Colônia é o que ele vai fazer, que tipo assim, para ele conseguir realmente o título, na época era o padrão era basicamente o padrão na Idade Média toda, você tinha que, para você realmente ter o título como teólogo, você tinha que comentar o livro das sentenças de Pedro Lombardo. Basicamente, para entender, assim, porque... para entender um pouquinho, então, Pedro Lombardo, ele foi um rei que nasceu no século XII, um século antes. O que ele fez, basicamente, esse livro das sentenças, era uma síntese do cristianismo que ele faz, basicamente. É muito parecida, se você for pegar a estrutura, ela é muito parecida com a estrutura da Suma Teológica, justamente.
Então, tipo assim, Tomás de Aquino não tirou do nada aquela estrutura da Suma, assim. E claro que ele dá os toques dele, tudo a profundidade dele, mas a estrutura é mais ou menos, né, tipo, tinha a estrutura do livro das sentenças. Então, ele vai, então, durante esse período em Colônia, enquanto ele é assistente de Alberto Magno, ele vai fazendo esse comentário do livro das sentenças, que é o que ele precisa para conseguir o título para poder virar, para ser um bacharel em teologia. Então, tipo, o livro do Pedro Lombardo era a base, assim, e foi base, na verdade, até o século XV, mais ou menos, quando daí, ali pelo século XV, que vai ter, acho que é no século XV, que é a primeira vez que alguém vai aceitar numa universidade que ao invés de comentar o livro de sentenças de Pedro Lombardo, vão aceitar um comentário em cima da Suma Teológica para obter o título de bacharel em teologia. Mas isso aqui é para outra hora. Então, assim, foi bem influente o livro das sentenças. E Tomás de Aquino, então, ele vai nesse período em Colônia, né, que ele passa de 1252 a 1256, junto como assistente direto de Alberto Magno, e fazendo esses comentários ao livro das sentenças. Então, terminando isso, ele ganha o seu título bacharel em teologia, o que permite, então, a ele se tornar um professor. Né? Professor em cima do livro das sentenças. Como assim não era licenciatura? Olha. Esse povo que não faz licenciatura e vira professor. Se bem que ele era um bom professor, eu não posso. Ele dava aula em universidade, não precisa de licenciatura para universidade. Acho que nessa época nem tinha licenciatura. Na real, até hoje não existe licenciatura em teologia. Não, mas tô dizendo licenciatura no geral. Eu acho que nessa época não existia licenciatura. Eu acho. Tu mandava as crianças com 5 anos pro mosteiro. Criança, não existia criança. Era mini adulto, não existia criança. Não, existia criança, não existia adolescente. Porque era criança e adulto. Não. Ainda não existia o conceito de infância como a gente entende. Sim, mas sim, aí sim. Eu não vou discutir que isso é uma questão pedagógica. Não, eu entendo contigo. Eu sei o que tu quis dizer. Entendi o que tu quis dizer. Tá. E não discordo. Ele virou regente principal em teologia em Paris. Em 1256, então depois ele terminar, né, então ele recebe esse título, ele é enviado para ser professor, né, justamente ser professor sobre o livro das sentenças. Então, uma das aulas era basicamente o curso que ele dava, basicamente era sobre isso, era ensinar sobre esse livro das sentenças de Pedro Lombardo. Por isso era o livro base, né? Então era o que ele fazia, basicamente. Eu fico pensando agora, tô muito curioso para ver esse livro. Eu nunca ouvi falar, na verdade. Vamos procurar, né? Deve achar. Já tá em domínio público, né? Deve achar em algum lugar. Pelo que o José explicou, é uma Suma antiga. Isso. Pera lá, a Suma já é antiga. Santo Tomás estudou os livros das sentenças. Calcula. Foi cerca de 50, 70 anos antes, foi no século XII que ele faz esse livro da sentença. Ó. Em Paris, por exemplo, mas Aquino já tinha tido os contatos antes, já tinha tido o contato provavelmente do período em que ele estudou em Paris, e agora ele volta a ter contato de novo. Ele tinha muito contato com São Boaventura. Sim. Com os franciscanos, que eles mantinham uma boa relação entre eles. Né? Eu acho muito da hora quando dá esse crossover, assim, santo. Eu lembro uma vez... Crossover. Mas é verdade, tá errado. Não, tá errado. Eu fico imaginando... um crossover agora, mudando um pouquinho de assunto, mas bem rápido. Eu lembro de um filme que provavelmente deve estar errado, mas tudo bem. Eu já sei que é quando fala de Santo Antônio no mesmo navio de Fibonacci. Não, o Fibonacci que tava no navio de Santo Antônio. Enfim. O filme era de Santo Antônio, então o Fibonacci que tava ali como easter egg. O legal que apareceu, eu só vou fazer bem rapidinho esse parênteses. A gente assistindo esse filme sobre Santo Antônio, eu, o Pedro e a minha mãe, tá? Mãe do José, no caso. Apareceu o Fibonacci, eu e o Pedro, caraca, o Fibonacci. A minha mãe, quem? A mãe sem entender nada. Não imagina, né? Mas é muito interessante, porque assim, ó, era aquela ideia de que amigos santos somos santos, né? Exatamente. Então, por exemplo, essa ideia. Santo, será que São Tomás, ele tornaria-se santo se não fosse discípulo de Santo Alberto? Não sei, eu só joguei. Mas é que, na verdade... realmente tem uma grande influência. Realmente é uma coisa que a gente pode pensar, assim. Uma coisa leva a outra, né? A gente não se torna santo sozinho. Ninguém se torna santo sozinho.
Isso que eu ia falar. É que realmente, vamos lá, facilita quando você está cercado de pessoas boas, pessoas que têm uma intenção boa. Não tô dizendo nem de questão de inteligência, Sim. sabe? Às vezes poderia ter, tipo, algum santo ali que não fosse nem um grande teólogo, nem nada, mas que fosse um santo, que fosse, né, completamente comprometido com Deus, ia fazer diferença na vida. Também dessa época, começa então daí também, né, desse período em que ele está em Paris, e aí fazer alguns comentários mais específicos à Bíblia, que ele vai se aprofundar mais alguns anos depois, para poder se tornar um mestre em Sagrada Escritura, mas ele começa já a fazer alguns comentários específicos em relação a isso. E também é interessante que, numa parte, eu quero citar aqui, porque eu achei bem interessante quando eu estava lendo, que nesses comentários do Livro das Sentenças, numa parte, o Credo, ele fala um pouco sobre a Sagrada Escritura. E é interessante que ele fala o Santo Tomás, ele fala de 5 atitudes que nós temos que ter diante da palavra de Deus. Primeiro é escutar a palavra de Deus com total liberdade. Tá? Não sei se você forçado, você querer ouvir, que ele fala que isso é um dos sinais de que nós, um dos sinais que nós amamos a palavra de Deus, é querer ouvir a palavra de Deus. A segunda atitude é acreditar nela, que é pela palavra de Deus que Cristo vive em nós. A terceira atitude é que nós devemos meditar isso constantemente, porque não é suficiente apenas conhecer, acreditar, mas nós devemos ruminar ela, porque de outra forma isso não teria nenhum sentido para nós. Mas se nós meditarmos, ela será muito útil contra o pecado. A quarta atitude, nós devemos comunicar ela aos outros, seja pela exortação, pela pregação ou pelo ensinamento, né? Digamos assim, pelo ensinamento a gente diz mais pelas atitudes, né? Nesse sentido. E por último, a última atitude, que nós devemos ser como que realizadores da palavra no mundo, sabe? Nós devemos levar com que essa palavra se concretize no mundo, essas 5 atitudes. E ele vai completar dizendo que essas 5 atitudes diante da palavra de Deus é que ele vê essas 5 atitudes de Maria em relação à palavra, né? E que é por isso que nós devemos ter essas 5 atitudes. Eu achei muito, muito bonito isso, assim. Né? Porque muito profundo, na verdade. Muito, muito mesmo. Eu acho que é interessante, Pedro, tu que fez filosofia, tá terminando filosofia, né? Eu já terminei. Concordar comigo que às vezes parece que a gente tem uma primeira impressão, e eu acho que por isso eu quis fazer um programa dessa maneira, falando sobre a vida. A gente fala muito sobre os pensamentos de Tomás de Aquino. A gente vê lá, a essência, e tudo que ele fala, de virtudes e várias definições, intelecto, que são muito importantes, mas às vezes a gente parece que perde o aspecto do santo, de por que ele é santo, sabe? Né? E acho que uma coisa dessa assim ajuda a aproximar muito, né? Eu tava me questionando também, hoje, na verdade, eu tava pensando, por que a Cristina vai fazer um programa sobre a filosofia tomista? Primeiro que eu acho que que ter um especialista nisso pra gente falar, né? A gente é especialista em coisa nenhuma. Ou pessoa bebendo cerveja, né? Mas, tipo, o que acontece? Eu tava pensando, mas o que São Tomás fez? Tipo, ele fez a Suma, tá, beleza. Mas em questão, assim, de vida, porque daí a gente começa a conhecer a vida de santos. Santa Faustina era um com os outros, não sei o quê. As virtudes, as né? virtudes. E daí a gente começa a questionar, E outra coisa interessante é a gente entender de onde que o santo veio. Porque a gente começa a perceber que os santos, às vezes, eles têm algumas limitações. E como é que a gente consegue descobrir o porquê que ele tem essas limitações? Se questionando de onde que ele veio. Por exemplo, a gente conhece na vida de Santa Teresinha, ela mesma fala que ela tinha muito medo de tudo. Ela usa outra palavra, na verdade. Mas ela tinha muito medo. E daí, mas de onde que veio? Mas daí ela começa a demonstrar isso na infância dela, sobre a questão com Deus, etc. E é interessante a gente discutir sobre a vida de São Tomás, porque a gente começa a perceber que ele já começou numa família sequestradora. Sufocante. Cheio de coisas de poderes. Talvez ele teve essa inteligência toda porque ele nasceu numa família assim, e uma família que pôde suprir isso para ele. Isso é muito legal de pensar.
Até hoje eu tava comentando com o Pedro, a gente, né, um pouco antes de começar a gravação, comentando que se for olhar, assim, pô, São Tomás, ele meio que virou santo porque ele foi um bom professor. Né? Olhando assim, sabe? Claro, Sim, de certa forma, todas assim, as questões. uma das Mas coisas, sim. Se for ver, tipo, a obra-prima dele, a Suma, foi pela questão dele ser professor. Que ele escreve. Isso, uma das sabe? coisas, sim. Eu acho que ele tem um aspecto dele que é um pouco assim, né? Tipo, pô, ele é muito inteligente tudo, mas é aí que vem a questão de o que ele fez com a inteligência, né? Talvez nós tivemos ao longo da história outros homens tão geniais quanto Tomás de Aquino. Mas o que cada uma dessas pessoas fez com essa inteligência? Né? Então, eu acho que é isso de se perguntar. Então, eu acho que assim, e às vezes a gente pensa assim, poxa, eu nunca vou chegar aos pés. Com certeza, provavelmente nenhum de nós vai chegar perto da inteligência. Mas o que a gente faz com as nossas capacidades? Então, sim, Tomás de Aquino, ele entregou isso totalmente para Deus. Né? E como a gente pode ver muito isso na vida, ele doa toda essa capacidade. Ele tinha uma capacidade, sim, acima da média. Tanto eu tinha falado antes que ele tinha virado assistente de Alberto Magno com 27 anos, mas eu confundi, na verdade foi mais cedo, com 23, sendo que oficialmente, disse ele tiver que brigar, porque oficialmente, pela ordem, ele precisaria ter pelo menos 25 anos para se tornar assistente, e ele se torna assistente com 23, e quando ele é enviado para Paris, para ser professor em Paris, pelas regras, tinha que ter pelo menos 29 anos para dar aula na universidade, e ele vai com 27 anos, e conseguem autorizar que ele comece a dar aula. Ele ainda não era a cadeira principal, porque, como eu disse, ele era o professor de sentenças. Então, como que funcionava, basicamente, na Universidade de Paris, universidades na época? Você tinha o professor principal, que ele dava várias coisas. E daí ele tinha alguns assistentes, que cada um desses assistentes cuidava de uma coisa específica. Tipo, tinha o cara que ia cuidar do curso todo. Digamos assim, tinha o... É tipo um professor de reforço. Não, digamos assim, é meio que tipo, tinha um coordenador do curso, mas o coordenador do curso dava tudo, sabe? Não como o coordenador do curso que a gente vê hoje. E você tinha, tipo, digamos assim, alguns que ficavam focados em alguma matéria. E daí Tomás de Aquino, ele ficava focado nesses primeiros anos como professor em Paris, como professor de livro das sentenças. Sabe? Então, o professor principal dele, ele podia também dar livro de sentenças e acrescentar outras coisas de filosofia, ou falar sobre Bíblia, tudo. Tomás de Aquino era responsável pelo livro das sentenças. Entende? Nada mais, nada menos. Isso. Tipo assim, era, digamos que uma matéria que ele dava, digamos assim, sabe? Digamos assim. É que é uma outra estrutura universitária, é difícil a gente fazer essa comparação direta com hoje, né? Que é uma outra estrutura. Na verdade, eu comparo muito diferente. como era Ibn Sina, né? Que ele sentava lá do lado do pessoal e explicava tudo sobre tudo. É basicamente isso. Eu posso lacrar uma vez aqui? Vai lá. Não, é que assim, ó, é um pouco do nosso preconceito, na verdade, com essa questão tipo da inteligência e virtudes. A inteligência, de certa forma, é uma virtude, mas ela não necessariamente anda junto. Como assim? Pô, vamos olhar por São Cupertino. Quantas vezes a gente não fala da vida de São Cupertino, que é considerado o santo burro, né? Que eu recomendo que pesquisem a vida dele. Mas ele... A gente acaba se conhecendo muito mais com ele, tá? Se identificando mais. O que acontece? Quando eu vejo as pessoas falar sobre São Cupertino, eu vejo as pessoas falar: nossa, ele era burro, mas ele tinha muitas virtudes. Mas era uma pessoa boa. Tá, a pessoa burra não pode ser boa? E daí a gente olha para São Tomás, era uma pessoa boa e era muito inteligente. Mas a gente começa a perceber que tem alguns intelectuais, principalmente nessa época, que eram um tanto quanto, vou tentar ser legal aqui, boçal. Nossa. Me senti o Neville do Não, pareceu sua mãe agora. E tem um outro lado que eu às vezes não gosto, porque eu digo assim, que às vezes algumas pessoas usam, digamos assim, a história de São Cupertino como uma muleta, sabe? Tipo assim, como uma muleta pra gente não estudar. Tá, porque uma coisa que é importante lembrar, fazendo da pincelada do São Cupertino, ele era tão esforçado quanto Santo Tomás. Essa que é a questão. Não é tipo, ele tinha dificuldade, mas ele tentava. Porque também a ajuda de Deus ali com ele não veio de graça. O cara era esforçado. O que acontece? Sabe, ele tentava, ele não conseguia. Santo Tomás também é esforçado. Todo santo, eu acho que a diferença de todo santo é o esforço. Talvez o esforço seja, de uma certa forma, uma virtude.
É que a inteligência, ela não vem junto com a virtude. A virtude, eu quero dizer, a bondade, a oração, etc. Sim, sim. A inteligência, ela não vem junto com a virtude. Não necessariamente. Não necessariamente. São duas coisas totalmente distintas. Exatamente. Obviamente. Ser inteligente ajuda. Isso. O que eu disse assim é que você nunca pode se furtar das suas... dos dons que Deus te deu, sabe? Não, tipo assim, e não querer o não querer o mínimo. Então, assim, é interessante compreender isso. Tomás de Aquino, então, ele passa esses anos, esses primeiros 4 anos, como professor em Paris. Então, daí, em 1256, ele termina, né, um mestre em teologia mesmo. Depois desses períodos, né, desse período de aula, então ele se torna um mestre em teologia. Ele era um bacharel em teologia, então depois desse tempo ele se torna um mestre em teologia. E daí depois ele vai começar os seus comentários à Bíblia, em 1156 a 1259, para poder obter seu mestrado, se tornar um mestre em Sagrada Escritura. E é nesse período que daí ele se torna um mestre regente em Paris, de 1256 a 1259. Né? Daí sim, né, depois desses 4 primeiros anos em que ele é apenas um assistente, ele se torna um mestre regente. E daí ele vai assumir uma cadeira, digamos assim, dentro da Universidade de Paris. Com 35 anos. Não, 31. 1256 ele assumiu. Eu sou de humanas, desculpa. Tinha 31 para 32 anos. Tá, eu tô pensando em 1259. Tá, quando ele terminou, sim. Em 1259 ele vai terminar com 35 anos e vai se tornar mestre em Sagrada Escritura. Mas antes, né, com 31, né, 31, 32 anos, ele começa, então, ele se torna um mestre regente em Paris, e ele vai começar a comentar, né, fazer os comentários à Bíblia, para conseguir o seu título de mestre em Sagrada Escritura. Então, daí ele tem esse período em que ele comenta a Bíblia, né, se torna um mestre da Sagrada Escritura em 69. E daí depois, desde que termina esse período, há um período de 2 anos ali em que a gente se tem um pouco de dúvidas de o que aconteceu com Tomás de Aquino. Uma das coisas dele foi responsável pela formação dos frades, né? Desse período. Provavelmente sim, né? Um período ali de 1259 ele retorna para a Itália. Provavelmente, alguns dizem que provavelmente ele deve ter ficado mais situado em Nápoles. Mas pelo que a gente tem de alguns registros, assim, tudo, parece que foi um período que ele viajou bastante, sabe? Que ele foi enviado para vários lugares, assim, para atender, foi turistar, várias coisas. Porque é importante também entender que é o seguinte, é uma coisa que eu preciso comentar, fazia parte quando ele era, digamos assim, o professor, né, em Paris, fazia parte das incumbências dele não somente dar as aulas, mas ele tinha as aulas, ele tinha que também eram umas espécies de pregações públicas que eram feitas. Porque é interessante que essa separação entre, digamos assim, uma teologia universitária e uma pregação querigmática não existia nessa época. É uma coisa que vai ser inventada lá pelo século XVI somente. Essa separação, digamos assim, entre catequese e uma pregação pastoral, digamos assim. Não existia essa diferenciação. Não existia na cabeça das pessoas na época de Tomás essa diferenciação. Então ele tinha esses estudos essas pessoas que eram abertas, assim. Então isso fazia parte das incumbências. Aí foi uma coisa que a gente não comentou, é que provavelmente foi naquele primeiro período, quando ele ainda estava como aluno de Santo Alberto, que provavelmente ele foi ordenado padre. Porque Santo Tomás de Aquino ele era padre. Eu tava confusa nisso. Que a gente eu tava confusa nisso, eu tava assim, será que é mais uma das coisas da minha vida, assim, era padre ou não é padre? Ele era padre, não, ele era padre, só que não se sabe o ano exatamente. Provavelmente foi naquele primeiro período, quando ele estudou com Santo Alberto, sabe? Foi naquele primeiro período, assim, logo depois ele entrou para os dominicanos, quando ele foi aceito de fato, que ele se tornou padre. Mas não se sabe exatamente quando, não se tem a data exata, nem o ano, se sabe certinho. Mas tudo supõe que foi naquela época do padre. Então ele tinha as missas que ele celebrava também, né? Celebrava a missa diariamente. Na verdade, tem um relato muito interessante sobre essa missa, que dizem que ele participava todos os dias de 2 missas. Uma que ele presidia e uma que ele ia somente para assistir. Somente para participar. Uau.
legal. Então ele estava em 2 missas todos os dias. Tipo assim, era muito raro ele não participar das 2. o Luiz não celebrar, isso tinha uma coisa muito, muito grande mesmo. E Tomás de Aquino, então, esses 2 anos que ele passa, assim, basicamente, ele viaja bastante. É bom por aqui falar que viagens a pé, porque pelo menos na época, não sei como é hoje, mas na época, os dominicanos eram proibidos de usar montaria para viajar, então eles tinham que viajar a pé. Todas as viagens que ele fez, dá Não pode usar montaria, mas então carro eles podem. Tem cavalo também. Não, é montaria. Mas são cavalos de potência. Moto tem cavalo? Tem. Tem cavalos de potência. Gente, o que... Será que... Bicicleta não é? Que é Bicicleta não tem cavalo. É potência, é cavalo. Eles não podem usar montaria. É uma potência própria. Mas bicicleta... É potência dá própria. Não, é isso. Dá pra ainda argumentar, porque você vai fazer o exercício. Vai ser menos cansativo que a pé, mas você ainda vai fazer o exercício. Então, dá pra argumentar. Tem uma coisa muito importante que é escrita nesse período que ele está ali na Itália. É quando ele começa a escrever a Suma... Contra os gentios, né? Isso. Fala-se começa porque, assim, é provável ele começa e termina nesse período, né? Nesse período que assim, é que o termina, a gente bota entre aspas, porque há indícios de que ele revisou depois o texto. Então é provável que ele vá ter terminado de fato as revisões lá por 1265, 1266, 4, 5 anos depois dessa conclusão. Mas provavelmente o período que ele escreveu mesmo assim foi nesses 2 anos. A Suma contra os Gentios. Importante. Revisão sempre é importante, viu, gente? Isso. Então, assim, há um pouco de discussão de quanto, assim, né, com o momento foi escrito, mas com certeza, assim, provavelmente foi nesse período que ele se debruçou mais sobre a Suma contra os Gentios. É um pouco interessante comentar sobre a Suma contra os Gentios. Digamos assim, a lenda, popularmente, vai se dizer que ele teria escrito a Suma contra os Gentios como, digamos assim, um insumo para missionários. Uhum. Porque qual é a estrutura da Suma contra os Gentios? Sinceramente, eu nunca toquei numa. A Suma contra os Gentios, ela tem a seguinte estrutura. Ela começa, você vai falando somente de tudo aquilo que... Como que eu posso conhecer Deus através somente da razão? Então, tipo assim, ele não parte de nada da Bíblia, de nenhum dado de revelação no início da Suma. É somente na última parte da Suma que ele vai falar sobre coisas que necessariamente precisam da fé. É uma apologética em si. É, isso. Mas daí, sumas assim, em geral são, né? Não, é que a minha... Desculpa, que foi um negócio bem tosco. Na minha cabeça, Suma, no final das contas... É que Suma é uma estrutura. É que Suma é uma estrutura de livro. Aham. Ah, tá. Sim. Suma é uma estrutura de livro. Em uma forma... Tá. E meio que, digamos, uma forma de ensino também. Que caminham juntos. Que é a ideia de você... Eu coloco argumentos, eu boto uma resposta e boto a refutação, digamos, alguns argumentos em contrário, dou uma solução e entrego as objeções aos argumentos contrários. Sabe? Então, é uma estrutura de Suma. Sabe? Então, assim, Suma não é uma coisa que existia na época já, sabe? Então, tipo... isso que eu digo assim, é uma estrutura. Então ele faz essa Suma contra os Gentios. Como eu disse assim, tem essa ideia, como eles falam que era para ser usado como missionários. Tipo, como a ideia de, tipo assim, como ele parte do que é possível conhecer pela razão, de como ele seria, digamos assim, uma catequese para os missionários usarem para as pessoas, para converterem os pecadores, os gentios. Mas, talvez o propósito não foi muito esse, provavelmente. Primeiro porque esse nome, ele é posterior a Tomás. O nome como Suma contra os Gentios, ele surge somente em 1275, 3 anos após a morte de Tomás, numa edição que foi publicada pelos dominicanos. Então, provavelmente, eles adotaram esse nome depois. Talvez o sentido que eles quiseram dar em Gentios, há um pouco de especulação, mas é provável que uma das discussões que existiam na época era na questão da influência dos árabes e da filosofia, né, arábica, né, de Averroes, Avicena, comentadores Aristóteles, tudo. Então, talvez por isso que ele parte dessa estrutura. Então, na verdade, talvez não é que era para missionários. Na verdade,
era um propósito, digamos assim, universitário mesmo, assim, sabe? Um propósito mais acadêmico mesmo, que ele fez a Suma contra os Gentios, mas era uma ideia dessa discussão... Falar na linguagem intelectual para os intelectuais. Isso, mas para falar com outros intelectuais, realmente. E não a ideia, tipo, para missionários usarem aquilo ali, sabe? Para saírem pregando para as pessoas, assim. Os dominicanos viram como uma boa forma. Vamos adotar isso para nós. Não, mas eu acho que eles não adotaram. Aí que tá, provavelmente eles não adotaram. Perderam a... É porque, não diretamente, né? É nesse período também que surge a festa de Corpus Christi, né? Exatamente. É que é em 1261, é tipo... depois. É isso. Que é no mesmo ano. É que é assim, tipo, colocando assim em sequência, né? Depois a questão que ele, entre aspas, concluiu a Suma contra os Gentios, acontece a questão do Corpus Christi. Era recém-criada essa festa, né? Que pra gente já é tão tradicional e tão importante, foi criado no século XIII. Na relação do Corpus Christi com ele, é só bom interessante, que daí em 1261, né, no meio do ano, né, seguindo a universidade, né, porque terminava ali por maio, geralmente, ali, e daí ele é enviado para Orvieto para trabalhar com a formação dos frades, né, em Orvieto. E daí, nesse período, entra a questão daí da festa de Corpus Christi, como você falava. E daí lembra que a gente falou que ele tinha, né, ele era contemporâneo ali de São Boaventura, eles tinham uma convivência, e São Boaventura também era um homem que estava chamando atenção. E daí o Papa convoca os dois para ajudarem a criar a questão do ofício, né, do Corpus Christi. E daí entra a questão de lenda urbana, e eu gosto de acreditar nessa lenda, tá? Que alguns relatos dizem que quando eles foram apresentar para o Papa pegou a primeira de Tomás, começou a ler o ofício de Tomás, e São Boaventura começou a rasgar o que ele tinha escrito. Tipo, não, fica assim, não. É isso aí. Não precisa nem ver mal, não. Provavelmente São Boaventura também devia ser muito bom, mas ele viu que era né, que São Tomás era o ideal, o perfeito para essa liturgia. E é meio engraçado a gente pensar que é algo que é quase 9 séculos a gente usa o mesmo ofício. Não, na verdade, eu acho mais interessante um pouco o oposto, porque assim, quando a gente entra na igreja, a gente cresce na igreja, a gente pensa que o bagulho veio pronto, que a liturgia foi Jesus que escreveu o missal. E não, quando tu começa a perceber que, cara, ele foi construído aos poucos, por quê? Como assim, sei lá, Santo Agostinho não cantava o tão sublime sacramento? Como assim os apóstolos não falavam amém? Não falavam. O amém foi incluído, foi nos primeiros séculos. Meu Deus, como é que eles terminavam a oração, então? Mas foi tipo o terceiro, não sei. Como é que eles sabiam que acabou a oração? Talvez eles usavam deve ter alguma palavra equivalente. Eles falavam aramaico? Era aramaico, né? Aramaico. Deve ter alguma palavra equivalente no aramaico. É legal a gente ver essa questão de como que vai sendo construído, né? Como que ele contribuiu para coisas além do acadêmico, né? Além da academia. A academia tinha uma utilidade. Sim, não, com certeza. Tipo, não era simplesmente estudo pelo estudo. Ele queria servir. E ele transformou toda a questão do período. Foi Tomás que transformou muito o pensamento que tinha até então. É ele que acaba quebrando forte o... Tanto que ele foi feito, por exemplo, ele foi por um tempo, e foi uma coisa até naquele período, um pouquinho antes de em Orvieto, que um pouco das viagens dele é porque ele tinha se tornado também, tinha superior da ordem, colocou ele como pregador geral da ordem, né? Então, até por isso que ele viajava bastante, né? Ele é pregador geral da ordem. Era um garoto Depois propaganda. Ele se torna formador, né? Um dos formadores, né? Dos formadores principais da ordem, e que daí ele fica em Orvieto. Tem uma experiência bem interessante que ele vive naquela época. O que acontece? Ele escreveu, né, sobre o corpo de Cristo, sobre o corpo de Cristo, e diz que ele estava, então, ele celebra a missa, e diz que ele estava rezando diante de um crucifixo, e daí pessoas relatam que ele estava levitando, e que vem uma voz do céu e fala assim: Tomás, escreveste muito bem sobre mim. Peça o que quiseres que eu te darei.
E daí Tomás responde: tudo que eu quero é você. Só que, tá, gente, quando eu falo o ofício do Corpus Christi, e tem a questão da bênção do Santíssimo Sacramento, que não é só do Corpus Christi, né? Sempre que o padre vai dar a bênção com o Santíssimo Sacramento, existe uma fórmula correta e oficial para dar essa bênção. Então, por exemplo, a musiquinha que a gente canta, e quando a gente é criança, a gente canta de qualquer jeito, mas todo mundo canta bonitinho, daí você tenta fingir que você sabe também a letra, que é o tão sublime sacramento, vem do ofício do Corpus Christi, uma oração que foi criada por Santo Tomás. Né? Então, ó, tão sublime. E pouquíssimas pessoas sabem que normalmente a gente canta só 2 estrofes, e acho que são 7 estrofes que eles existem. Sim, a gente canta só. Ele é bem mais longo. Nem pega do começo, a gente pega do meio ainda. A gente pega as 2 últimas estrofes que a gente canta só. A gente não canta nem o começo, a gente só pega o final. A gente não começa pelo começo. Tem um outro ligado a isso nessa época também, que é um outro canto que alguns contestam, às vezes há um pouco de dúvida se foi de fato composto por ele, mas geralmente é atribuído a ele, que é o Adoro-te Devote. Adoro-te devotamente, a divindade escondida, essa, sim, né? sim. Que verdadeiramente se esconde sob estas aparências. É que eu estou sem latino, brincadeira, não sei mesmo. Querem que eu leia tudo? Não precisa, é enorme. A gente não precisa, mas assim, procurem também aí, né, o Adoro-te Devote. Por mais que disse assim, que tem alguns estudiosos que vão contestar a ele. Na verdade, assim, a contestação vem porque diriam que tem alguns textos que alguns dizem que não combina com, digamos assim, com o estilo de Tomás. Mas, na verdade, tipo assim... provavelmente foi ele que escreveu mesmo, assim, sabe? O Adoro-te Devote. Independente, é uma oração muito bonita e muito válida para você fazer uma reflexão, né? Enquanto você está em uma adoração, é muito bom para você, independente de quem escreveu, porque é uma oração aceita pela igreja e é muito bom para você refletir. E alguns vão dizer que esse período também foi um período de muito amadurecimento espiritual de Tomás de Aquino. Então, a gente acha que porque a pessoa é santa, a gente acha que a pessoa não tem fases, né, que ela vai amadurecer. Né? Não, mas fala que foi um amadurecimento em que ele traz essa questão da importância da Santa Missa de uma forma ainda mais central para a vida dele. E isso se reflete em tudo isso que ele compõe, né, do Adoro-te Devote, do ofício do Corpus Christi. Então, que ele vai trazer isso ainda mais forte, assim, esse período de amadurecimento. E nesse período também, ele vai começar os comentários aos evangelhos, que a gente pode encontrar hoje, né? Recentemente, acho que terminado publicando no Brasil, que é o Catena Áurea, chamado. São 4 volumes, você consegue encontrar em português, 4 volumes, que são os comentários aos 4 evangelhos que ele faz. E daí, nesse período em Orvieto, que ele faz o comentário ao primeiro. Agora, assim, ó, vocês param pra pensar um pouquinho? Olha só. Ele celebrava as missas. Outra, ele tinha que atender confissão, porque fazia parte... Faz parte da regra, né? Tá, porque é pregação e confissão que eles têm que viver, principalmente. Evangelização através de pregação e confissão. Ele atendia confissões, as missas, ele dava as aulas dele, os cursos que ele dava em Orvieto. Ele tinha a questão que era bem comum na época, questões de universidade, que eram as questões disputadas, que eram, muitas vezes às vezes podia ser direto com uma pessoa, ou simplesmente um espaço aberto em que qualquer pessoa às vezes podia fazer perguntas e ele ia ficar respondendo. A nossa mesa redonda, né? Que a gente vai ter hoje a mesa redonda, né? Isso é interessante. Isso. E daí, ele fazia isso daí ele ainda pensa, ele estava escrevendo, ele estava revisando as Contos Gentios, ele começou a escrever, mas ainda estava terminando aqui sobre Contos Gentios, daí começou, fazer comentário ao Evangelho, ele fez comentário ao livro de Jó também nessa época, escreveu o ofício do Corpus Christi, escreveu hinos pro Santíssimo Sacramento. Gente, pensa! É por isso que morreu antes dos 50 anos, gastou toda a energia nesse tempo! Isso é uma coisa que eles falam realmente, e até citado aqui num parte do livro que ele cita que provavelmente ele começou a fazer o comentário ao livro de São Mateus, o Evangelho de São Mateus, no início de 1263, e
E no final de 1264, ele tinha pronto. E assim, quando a gente fala comentário, vocês estão pensando assim, ele lia passagens e fazia um pequeno comentário? Era comentar versículo por versículo. O homem não tava pra brincadeira. Ele não era Word, não. Não era nota de rodapé. Então ele passa esse período, né, e que ele passa em Orvieto, esses 4 anos. E depois, né, ele vai... São os anos que ele vai passar em Roma. Vai para Roma. Ele foi eleito o teólogo papal. Eleito não, convocado, né? Não é eleição, é convocação. O Papa Clemente IV convocou ele. O que eu tinha lido é que ele é enviado pelos dominicanos para... Pra ensinar no convento de Santa Sabina. Isso. É as duas coisas ao mesmo tempo. 2 coisas ao mesmo tempo. Interessante. Ele acumulava cargos. Mas é interessante assim, que ele assumia essas coisas, mas ele negava, digamos, cargos eclesiásticos. Tanto que ele negou ser arcebispo e negou ser cardeal. Olha. É porque, como todo bispo deve saber, é dor de cabeça. Porque às vezes você pensa assim, por que um cara desse não virou bispo? Porque ele não quis. Ele não quis. Convite não faltou, é só porque ele não quis. É porque era a humildade dele, que a gente até falou lá no início, que fez com que ele saísse, deixasse os beneditinos e se encantasse, abraçasse a vida da mendicante. Então, assim, é reafirmada nessas recusas dele, que ele recusa ser bispo e recusa ser cardeal. Eu sei que pelo menos 2 convites ele recusou. Não sei se vai entrar no podcast, tá? Mas citando o nosso bispo, Dom Francisco, ser padre é muito bom. Bispo nem tanto, mas ser padre é muito bom. Talvez era nessa pegada. Não, prefiro ser padre. São Tomás era um homem inteligente, pensou, tô tão feliz como padre. Mas na real, eu acredito também que esse acúmulo de funções que ele teve, se ele se tornasse bispo, sofri muito, porque o negócio dele era o estudo, era a questão da teologia, da filosofia. E daí é nesses anos em Roma que Tomás de Aquino começa a escrever a sua grande obra, que é a Suma Teológica. E que traz questões muito legais. Cara, tem uma frase dele sobre a Suma Teológica que me deixa um pouco assim, incomodada. Porque hoje nós temos a Suma Teológica como um negócio extremamente profundo, um negócio extremamente complicado para estudar. Tá. Beleza? Aí ele fala nesse sentido. Pois um doutor da verdade católica deveria ensinar não apenas os proficientes, mas a ele cabe também instruir os iniciantes. A Suma é para iniciante. A Suma Teológica é para iniciante. Então, daí vem uma discussão. É assim, aí vem uma discussão. Tomás de Aquino, ele superestimou os seus discípulos, os seus alunos, e ele achava que qualquer pessoa podia ler. Ou talvez seja o caso que a gente tem que entender iniciante de uma outra forma. Não necessariamente um iniciante a tudo, mas aqui ele está tratando talvez de um iniciante à fé católica. Então, assim, iniciante porque há uma discussão aqui, né, entre intelectuais, estudiosos de Tomás de Aquino, então que talvez... É que, assim, acima de tudo, acho que mais é que Tomás de Aquino, quando você vê tudo, ele quis fazer uma síntese da fé católica. Sim. Se ele vai fazer uma síntese da fé católica, então ele tem que passar por tudo, desde as questões mais complexas às mais bobas possam parecer, porque ele quer falar de tudo, ele quer colocar em um livro só tudo que é possível falar sobre a fé católica. Então essa é a ideia, né? Então, porque era como eu disse assim, essa estrutura, de certa forma, a estrutura é emprestada um pouco do que Pedro Lombardo faz no livro das Sentenças, é a estrutura que vai aparecer na Suma Teológica e é a estrutura que vai aparecer, sabe aonde, gente? De certa forma... No compêndio. Catecismo. No catecismo. De certa forma, no catecismo. Com adaptações, mas de certa forma vai aparecer no catecismo. Então, claro que o Tomás de Aquino faz um pouco diferente, mas assim... No caso, são perguntas e respostas. Não, eu nem tô falando pelas perguntas e respostas, eu tô falando da divisão dos temas.
Ah, sim, sim. Sim, a estrutura é outra coisa. A estrutura é outra coisa. A estrutura é a estrutura da suma, que a estrutura é. Mas a divisão dos temas, sabe? A primeira parte, a segunda parte e a terceira parte da suma. Né? Então, claro que ele muda, porque hoje no catecismo, o que é a terceira parte da suma teológica é, digamos, a segunda parte do catecismo, que é a vida sacramental. Mas a primeira parte da suma é basicamente um paralelo com a primeira parte do catecismo, que você vai saber quem Deus é, digamos, basicamente, né? O que você tem que acreditar. A segunda parte da suma, o que ela vai trazer? Ela vai trazer, então, a encarnação, ou seja, daí ele vai trazer os trabalhos de Deus, as coisas de Deus em Cristo. E então ele vai trazer, então, nessa daí, a vida em Cristo, né? Que é o que a gente vai ver, basicamente, na terceira e na quarta parte do catecismo. E na terceira parte da suma é quando ele vai tratar sobre os sacramentos. É que, na verdade, o catecismo ele nasceu, né, do Concílio Vaticano II, basicamente. E o concílio mesmo, ele teve... Já existia catecismo antes, gente. É o catecismo atual, catecismo... que vem, só para não... Inclusive o catecismo antigo, de antes, que eu não lembro qual é o nome dele, tem um nome lá. Ele era em estrutura de perguntas e respostas também. Já era. Então, o nosso atual, que ele realmente teve essa mudança. Mais ou menos. Porque tem o catecismo que sai do Concílio de Trento, ele é como o nosso, com a mesma estrutura, essas 4 partes. E daí o catecismo de São Pio X, que é do Concílio Vaticano I, que vem como perguntas e respostas. Isso. Como um resumo e atualização daquele catecismo do catecismo de Trento. Era o Yucat. Basicamente. É o Yucat da sua época. E daí uma questão assim que eu acho legal da Suma Teológica e que para mim é um grande exemplo da questão que o pessoal menospreza o pessoal da Idade Média. E é importante, o pessoal pensava e as pessoas se questionavam, tá? Então muitos pensamentos que a gente vai ver, questões atuais, já eram debatidas nessa época. E a gente continua às vezes sem resposta, sabe? Tanto de coisas profundas, quanto, por exemplo, eu acho que a minha pergunta preferida da Suma Teológica é se os anjos têm percepção, compreensão de dia e noite. Porque se eles vivem já no tempo de Deus, e Deus não tem o mesmo tempo que nós, não vive num... Será que o anjo sabe compreender isso? Então, assim, tipo... a gente não vai se aprofundar muito aqui, porque, abre muita coisa. Nisso, mas é só para mostrar, assim, que existem questões muito, assim, teológicas, assim, muito profundas, e outras que, às vezes, você pode até, como Pedro brinca, uma criança de 5 anos poderia fazer essa pergunta. Por isso, porque ele quer abranger tudo. E, na verdade, ele também abrangia uma estrutura de ensino também, né? Então, você parte da coisa mais básica, eu digo assim, mais essencial, né? Não básico de simplicidade, mas essencial. Né? Então, você vai começar com o mais essencial, que é eu preciso começar a entender que existe um Deus, né? E depois eu vou entender que esse Deus é o Deus da Bíblia, sabe? Então, e vai indo. Durante esse período em Roma, né, então ele vai, segue toda essa vida cheia, toda tarefada, né, que ele vai escrevendo um monte de coisa. E daí depois ele vai para os últimos anos dele, né, que ele retorna para Paris. Ele é enviado de volta pelos dominicanos para Paris. Agora, nessa época, Tomás de Aquino já é o cara dos dominicanos. Já era um tempo, mas agora com certeza. E daí mandou ele de volta para Paris. A Universidade de Paris foi a primeira universidade onde os dominicanos entraram e tava rolando umas treta que já rolava de uns anos antes, mas agora Tomás de Aquino é meio que pra, tipo assim, vai lá pra defender o nosso lado e resolver essas tretas. Vai pro fight. Então, assim, ele tinha 3 polêmicas. Uma era a defesa das ordens mendicantes contra os professores seculares. Porque, assim, as universidades de início, quem dava aula eram professores seculares. E daí, os franciscanos e os dominicanos começaram a se meter na universidade. Tanto que primeiro
A Sociedade de Paris, por exemplo, fala que cada ordem só podia ter uma cadeira. Alguns apontam que provavelmente quando Tomás de Aquino assumiu a cadeira naquela primeira passagem dele em Paris, que ele se torna mestre regente, quando ele começa a dar aula em Paris pela primeira vez, ele foi, provavelmente ele foi o primeiro, digamos, a assumir a segunda cadeira dos dominicanos, sabe? Foi a primeira vez que teve 2 dominicanos, assim. E daí havia essas discussões. Por quê? Porque alguns viam que por ser ordem em pobreza, se envolver com essa questão das universidades seria, digamos, uma forma de ganho o orgulho, e que deveria se dar prioridade não para uma vida ativa, e sim para uma vida contemplativa. E daí o que Tomás de Aquino ele vai defender nesse ponto, basicamente? Ele vai defender que ele vai dizer que enquanto os franciscanos eles se complicavam um pouco mais porque para defender o lado deles, porque a pobreza, eles defendiam a pobreza como, digamos, o grande sinal do seguimento de Cristo. Tomás de Aquino vai dizer que o grande sinal do seguimento de Cristo não é a pobreza, e sim o seguimento de Jesus Cristo. O que importa no fim é seguir Jesus. E quanto à acusação de que a vida contemplativa seria superior à vida ativa, ele vai dizer que sim, a vida contemplativa tem um valor imenso, mas ele vai trazer o exemplo de Jesus, que ele vai dizer que Jesus escolheu uma vida ativa. E daí que ele vai defender que a vida ativa, ele é um grande modelo de seguimento de Jesus Cristo. Né? Então, e eles, em busca dessa santidade, querer se tornar um professor também faz parte dessa busca de santidade, se há a capacidade. Eu estava lendo aqui um negócio que achei interessante, talvez comentar, que houve uma treta, tipo, quando a gente falou que, assim, essa questão, né, de treta acadêmica, tá? É legal que diz que um mestre franciscano, tá? Guilherme de Baglioni, acho que é assim que fala, chamou Tomás de líder cego dos cegos. E daí Tomás, para retrucar, chamou eles de murmurantes, ou resmungões. Chamou os franciscanos de resmungão. Eu queria muito ele se assassino. Mas é interessante, por um lado, também dizer que tem muitos testemunhos que dizem que Santo Tomás de Aquino, ele sempre era extremamente calmo em todas as discussões que tinha. Assim, sim, ele nunca então, mas eu imagino que ele... Sim, mas eu só tô tipo, reforçando um pouco de que ele não alterava voz e que ele nunca atacava as pessoas, ele atacava os argumentos, principalmente, ele se preocupava muito em falar dos argumentos, né? E ele abria muito espaço para as pessoas perguntarem, né? Os alunos dele tinham total liberdade para fazer o comentário que fosse em sala de aula. Como eu disse, um bom professor. Exatamente. Um bom professor não se intimida pela questão ou opinião de um aluno. Ele sabe escutar e conversar com o aluno. Né? Então... A outra treta, nessa primeira treta, ele estava unido ali, dominicanos e franciscanos juntos ali, porque incomodava os dois. Mas nas outras tretas ele estava um pouco mais sozinho, assim. Uma das tretas era que era um pessoal mais conservador, assim, que via que estudar Aristóteles só trazia prejuízo para a fé católica. E daí, por outro lado aqui, a gente tinha um outro lado, que era a galera que eram os averroístas, que traziam uma interpretação de Aristóteles que muitas vezes queriam validar coisas da fé, sabe? Então, assim, era meio que assim, Tomás de Aquino aqui, ó, usando termos de hoje, Tomás de Aquino estava bem no meio entre conservador e progressista, ele ficava dando tiro, ficava brigando dos dois lados. Lembrando que ele era a terceira via. Era o pessoal islã, na verdade, né? Era uma religião, tipo, totalmente absurda o catolicismo. Sim. Sim, mas é que assim, apesar que muitos católicos, né, muitos professores, muitos estudiosos, quando seguiram esses documentos, eles seguiam muito a interpretação de Aristóteles a partir das interpretações de Averroes, que era um islâmico, né? E daí a crítica de Tomás de Aquino, e o que ele vai escrever, muito que ele vai trabalhar na Suma, ele vai comentar muita coisa de Aristóteles. E nessa época também, é uma coisa que ele vai fazer também, por causa dessas tretas com averroístas, que o Tomás de Aquino, né, tempo sobrando, ele resolve fazer mais uma coisa, que é comentar todas as obras de Aristóteles. Porque tinha muito tempo livre, né? Ele resolve comentar todas as obras.
Não, e até uma coisa, né, importante é porque, e daí é uma, né, historicamente, até então, né, até então não, mas enfim, por muito tempo, a filosofia grega ela ficou meio que esquecida, né? Mais ou E menos, foram mais ou muito. menos. Assim, não. Eu tô dizendo assim, Aristóteles foi esquecido. Aristóteles ficou Platão era esquecido. o padrão da filosofia, até ali. Tanto que Esse né, período, Agostinho, basicamente. é que Santo Agostinho, né, tinha ali. Então, tanto que Santo Tomás, ele vem, se for colocar, né, Platão com Aristóteles se cruzando, se enfrentando, por mais que fosse um mestre do outro, né? A gente pode colocar daí também dentro da igreja aconteceu esse conflito entre o pensamento de Santo Agostinho, que já tinha passado há um tempo, né, mas que era o pensamento vigente nessa época, e Tomás de Aquino, que traz um pensamento aristotélico e dá um conflito muito grande. É. Então, né? a gente não Até vai hoje entrar ainda aqui tem esse conflito. porque demanda muita Não. coisa, mas eu só vou fazer um pequeno comentário que, de certa forma, eu escrevi isso um pouco no meu TCC, e do meu TCC ele vai trabalhar um pouco essa ideia de que Tomás de Aquino ele foi o cara que conseguiu unificar Agostinho e Aristóteles. Se fala muito de Aristóteles, Tomás de Aquino, mas esquece que ele se considerava, ele e outros dessa época, eles também se consideravam herdeiros do agostinianismo, sabe? Então só que, assim, por exemplo, os franciscanos, de maneira geral, eles achavam que não tinha como conciliar Agostinho e Aristóteles. E Tomás de Aquino faz essa conciliação. Então, por isso até alguns vão dizer, de certa forma, que ele teria, usam o termo que ele teria batizado Aristóteles. Né? Usam esse termo, às vezes. Apesar de que eu particularmente eu não acho necessariamente o melhor termo, mas o que acho que ele faz é realmente esse equilíbrio. Mas o que eu acho que eu quero trazer aqui é como o Tomás de Aquino, ele não se deixa simplesmente levar pelo que os outros falam, e é por essa atitude dele de ele querer estudar na fonte, sabe? Então, assim, e era uma coisa que Tomás de Aquino, ele usava, e sempre quando ele ia debater vários assuntos, que era uma atitude e que é importante a gente levar na nossa vida, eu acho isso importante, que ele não usava nada que fosse estranho para o pensamento da pessoa. Ou seja, por exemplo, se Tomás de Aquino estivesse nos tempos de hoje e ele fosse combater o feminismo, por exemplo, a primeira coisa que ele iria fazer ele ia ler os livros sobre feminismo. Ele ia ler os livros sobre feminismo, ele ia entender profundamente o pensamento das feministas, e daí ele ia começar a apontar as incoerências. Então, assim, por quê? Porque ele não usava simplesmente as coisas. E isso ele acaba sendo acusado até em certos momentos por causa de atitudes assim, sabe? Então, por exemplo, Sim. Tem uma curiosidade, quando há uma treta, por exemplo, porque uma das tretas que tinha Aristóteles, o que vale a pena comentar, era sobre a questão da eternidade do mundo, porque Aristóteles dizia que o mundo era eterno, que o mundo era eterno. Mas se Deus criou o mundo, peraí, então não o mundo pode não é eterno. Mas aí Tomás de Aquino, por exemplo, ele vai desenvolver o argumento e de certa forma ele vai dizer que ele vai até certa forma ele vai dizer que se a ciência fosse realmente provada, porque assim São Boaventura desenvolve um argumento que diz assim: olha, a gente consegue refutar que o mundo é eterno aqui. Somente usando a razão, dá pra gente provar que essa ideia de que o mundo é eterno tá errado. Tomás de Aquino ele discorda disso, mas ele diz assim: mas isso não invalida que, mesmo que o mundo seja eterno, o mundo ainda precisa de Deus. E ele desenvolve uma teoria de que, mesmo que provasse de forma irrefutável que o mundo é eterno, o que de certa forma hoje, pelo avanço da ciência, a gente entende sim que o mundo não é eterno, o mundo teve um início, né? Mas ainda assim o mundo precisaria de Deus, né? E tem outras coisinhas que ele vai dizer às vezes, porque o que ele critica Boaventura? Porque ele vai dizer que Boaventura ele está usando no argumento dele para invalidar, ele está usando um dado puramente de fé como retórica, sabe? E ele vai criticar e ele vai ter disputas, tudo, e tem muitos que vão dizer que Tomás de Aquino ele era muito contrário a essa coisa de simplesmente trazer a fé como um argumento acima de tudo, como se tipo assim, agora não, porque
porque isso vem da fé, agora invalida tudo o resto. Ele não gostava nem um pouco disso. Isso é muito interessante. Pra gente que a gente tem e vive no mundo, entender que os nossos argumentos de fé, muitas vezes, eles não podem ser utilizados simplesmente para maximizar tudo, né? Tomás de Aquino, o maior teólogo da história, ele não fazia isso. Então, às vezes, a gente tem que aprender um pouquinho com Tomás de Aquino. É porque, colocando até nessa questão, Santo Tomás, ele meio que combateu uma espiritualidade cega. Sim, né? Também. Então, ele isso que é importante. Ele combatia uma espiritualidade até a espiritualidade cega. Pode ser prejudicial, gente. Né? E ele combatia e também combatia uma razão cega. Então, ele combatia os dois lados. Por isso que é tanto que ele fala, né, que ele dá essa grande síntese entre fé e razão, né? A gente tem até um programa sobre fé e razão, que a gente cita um pouquinho esse Tomás de Aquino, que vocês podem procurar lá para ouvir então, os nossos primeiros programas. Lá... E... Calma lá que eu esqueci o que eu ia falar. Tá. Então, assim, até coisas que nós já comentamos em vários episódios, a questão de é necessário equilíbrio não é novidade. Chegando um pouco assim no final da vida, antes de a gente falar realmente da morte de Tomás de Aquino, e a gente comentou, né? Ele faz todos os comentários do Evangelho, comentários a outros livros da Bíblia, nas aulas, escreve Suma contra Gentil, Suma contra... Vai dizer que provavelmente, isso aqui é uma avaliação do período só desses 4 anos, quando ele está escrevendo a Suma Teológica, ele faz os comentários ao Evangelho de Lucas e de João, que ele não tinha feito, e mais, discussão e outros textos que ele tem, tudo. Há uma média de 3,24 páginas por dia que ele escreve nesses 4 anos, com uma contagem de mais ou menos 742 palavras por página, ou seja, 2.403 palavras por dia que ele escreveu. Cara, eu tô calculando aqui. Se contar somente os últimos 16 meses em que ele escreveu, que é o período ali de 71 e 72, até dezembro de 72, a média sobe para 5,89 páginas por dia. Mas ele tinha o cara que escrevia para ele, né? Ele ditava. Sim. Era importante. Aí também tem essa questão, tá? Não era ele, também tem que dar mérito pro cara que escrevia. O tal do Reginaldo de Piperno. Tem que dar, não só ele. Então, na verdade é que eu vou falar. É que é um pouco isso de dizer assim, como que ele conseguiu escrever tantas coisas. Ele tinha alguns assistentes. O Reginaldo de Piperno, ele é talvez o grande amigo de Tomás. Tanto que, na verdade, tem um texto, ainda lá quando ele é mais antigo, que é endereçado ao Reginaldo. E, alguns veem aquilo ali como um sinal de que ele já tinha uma amizade, porque, assim, como ele era muito novo, provavelmente não era uma época que ele já podia ter um assistente, sabe? Mas ainda assim, ele tá meio que escrevendo, o Reginaldo, então eles tinham uma proximidade, sabe? E o Reginaldo digamos assim, é o assistente que se torna, digamos, um assistente fixo dele, assim, por muitos anos depois. Mas ele tinha vários assistentes. Então é provável que ele tinha, assim, uns 5, 6 assistentes. Se vocês forem ver, a quantidade de páginas é absurda. O problema é fazer tantas páginas com qualidade. E com tudo o resto de cargo que ele tinha também. Porque assim, vamos lá. Se escrever besteira, qualquer um escreve. Mas agora... exato. Tu entra em qualquer site de fanfic, tem um monte de gente escrevendo mais de 5 páginas por dia. Mas o problema é a qualidade. A questão é a qualidade. É quantidade com qualidade. Mas ele basicamente, alguns tem relação de dizer que ele gastava basicamente a maior parte do tempo dele, então, ditando textos, né? Porque de início, os primeiros textos ele escrevia bastante, só que também um pouco pelo tempo e um pouco também porque ele começou, alguns relatam que ele começou a perceber que as pessoas não estavam mais entendendo o que ele estava escrevendo direito, ele da escrita mesmo, porque diz que a escrita dele não era das melhores. Daí teve humildade pra alguém que entende o bagulho. Então, agora nós vamos falar sobre os últimos meses da vida, né, de Santo Tomás, e um fato muito importante nesses últimos meses da vida de Santo Tomás acontece no dia 6 de dezembro de 1273. Como eu já comentei antes, né, a gente comentava bastante que Santo Tomás tinha esse ritmo absurdo de
escrita, frenético, né? Assim, ou para ser mais exato, né, de ditado, né, que ele ditava a maioria das coisas, né, mas de estar sempre produzindo, né, produzindo, e os outros trabalhos que ele fazia, tudo. E acontece que ele passa por uma experiência mística com Deus, diante de uma oração no crucifixo. Ele tem uma experiência com Deus e ele simplesmente para de escrever. Ele simplesmente decide que não vai mais escrever mais nada. Tem um relato, né, de alguém que acho que o sacristão que viu ele na capela rezando, que viu ele levitando. O que eu li foi que o relato de 6 de dezembro, né? E que ele estava chorando, assim, só tem esse relato visual, entendeu? Só isso. E que daí depois ele para de escrever. E que até o Reginaldo tenta, né, fazer ele voltar a escrever, a falar, a escrever. E ele fala assim, eu não posso mais escrever. Que daí ele fala, né, a frase que ele fala, eu não costumo escrever porque eu considero como palha, tudo aquilo que eu escrevi eu considero como palha em comparação com aquilo que eu vi. Eu acho que é muito daquela questão que eu até levantei um pouco atrás, que é a questão da caveira. Que ele olha para todo o conhecimento dele, é legal, é bom, a humanidade precisa, é interessante, mas não é tão importante quanto as coisas do céu. Não chega nem perto, né? É um nada. Porque até se a gente for pensar na grandeza de Deus, é muito absurdo quando a gente para pra pensar assim, sei lá, colocar assim, o absurdo de coisa que foi produzido por Tomás, e daí ele fala assim, não é nada. E realmente não é nada, porque a gente não consegue compreender o quão grande é Deus. E daí por isso algumas obras de Tomás elas acabam incompletas, né? Então a Suma Teológica, né, ele estava escrevendo a parte dos sacramentos, né? E daí quando ele estava escrevendo sobre o sacramento da penitência, é que ele tem essa experiência da para. Hoje a gente costuma ter, né, no volume completo da Suma Teológica, algo que é chamado suplemento, que daí o Reginaldo, né, utilizando muito de coisas que ele comentou no livro dos comentários que ele usou no livro das sentenças, né, e às vezes alguns outros escritos soltos, meio que construiu o resto da Suma Teológica, assim, né, completou a parte de sacramentos. Póstuma com São Tomás vivo ainda. Não, mas a parte foi póstuma mesmo, sabe? Foi até póstuma mesmo. Até porque isso foi bem próximo da morte de Tomás, né? Porque isso acontece em dezembro, e a gente já vai falar sobre a morte, mas Tomás morre em março do ano seguinte, né? Então é muito rápido. Sim, somente alguns meses depois Santo Tomás morre. E daí ele diz que ele muda totalmente, assim, né? Então ele era um cara, digamos assim, de certa forma, ele era calmo, mas ele tinha uma calma no trato, assim, no dia a dia, mas ele, de certa forma, ele tinha esse agito em questão da produção, né? Da endêmica, de sempre estar editando muita coisa, e ele para. Ele até chega, por insistência do Reginaldo de Piperno, ele até chega a citar algumas coisas, chega a ditar alguma coisa ou outra, mas muita pouca coisa, assim, pouquíssima coisa, assim. Ele continua ainda, né, com as outras obrigações, né? Ele continua pregando tudo, mas é meio que vai tendo um declínio da saúde dele, né? Então ele até emagrece um pouco nesses últimos meses de vida. Então, assim, tem uma mudança, assim, realmente nele, assim. Imagino que talvez Deus tenha até puxado a orelha dele pra ele dar uma acalmada no negócio. Mas aí eu penso uma prova de amor dele muito grande, se olhar por esse ponto. Quando tu tá acostumado com uma rotina gigantesca, e tu, por vontade de Deus, resolve, não, pera aí. Tem que parar. Ele deve ter se sentido talvez em algum momento até inútil, tipo, não tá fazendo nada. Aqui é um pouco, vai ser uma especulação, mas assim, é uma coisa muito comum em muitos santos. A gente sabe que tem muitos santos que de certa forma ficaram sabendo mais ou menos da morte deles. Não tem nada de Tomás que diz assim, mas eu acho que de certa forma isso que aconteceu foi por causa que havia essa preparação, sabe? Uma forma de Tomás fazer essa preparação final para a morte dele, né? Então até ele vai morrer alguns meses depois. Como eu disse, né? Só tem o único relato, rapidamente, que tem dessa oração que ele fez, foi só a pessoa que viu ele chorando da capela. Só que ele nunca comentou o que aconteceu. Daí ele fez uma oração mais longa do que o habitual dele, né? Naquele dia. Então, realmente, fica aí pra o dia que a gente chegar no céu e a gente pergunta, então, dá pra contar o que aconteceu? Agora eu tô encucado, como ele morreu? Porque eu nunca ouvi falar da forma com que ele morreu. Tá. Então, o que acontece, né? Santo Tomás,
ele estava... ele tinha voltado, ele sai de Paris ali no final, ele retorna para Nápoles, é enviado de novo para Nápoles, e daí ele estava morando em Nápoles quando ele tem essa experiência, né, que ele vai ali no meio de 1272 basicamente, até ali dezembro, estava falando a morte dele, ele estava morando em Nápoles. E daí o que acontece? Vai rolar o concílio de... Então, ele estava morando em Nápoles, e daí o Papa Gregório X convoca ele para participar do primeiro concílio de Lyon. Então, ele não queria muito assim, se envolver, mas por obediência ele aceita. Então, viajar pro concílio. Durante essa viagem, ele estava montado num burro, o que, de certa forma, eu falei que ele já estava emagrecendo, ele estava mostrando uma cadência, então mostra que, tipo assim, como uma coisa que a gente até chega a comentar mais cedo, que os dominicanos nessa época eram proibidos de viajar sobre montaria. Então, o fato dele estar numa montaria, então é provável porque ele já não estava muito bem, assim, de saúde, provavelmente, né? E daí ele bate a cabeça dele num galho de uma árvore que tinha caído na estrada. E ele bate essa cabeça, acaba caindo. Meu Deus, ele morreu de árvore. Daí ele se machuca, né? Ele acaba se machucando, e o corpo dele e tudo. Ele é socorrido num mosteiro próximo, descansa por um tempo, até chega a se recuperar um pouco. E chega a retomar a viagem dele. Mas aí depois ele adoece novamente. Então, o primeiro mosteiro que ele tinha parado era o mosteiro de Monte Cassiano, né? Daí ele segue viagem, e daí depois, né, ele acaba parando, né, tendo que parar na abadia cisterciense de Fossa Nova. Os monges tentam ajudar ele por diversos dias, mas ele acaba falecendo. E daí tem algo muito belo que ele diz, que são as últimas palavras dele. Porque daí o Reginaldo, né, que era um amigo dele, é quem atende a última confissão dele e dá o viático, né, a última comunhão dele. E daí quando ele receber o viático, ele diz assim, ó: eu recebo você, preço da redenção da minha alma. Eu recebo você, o viático da minha peregrinação. Pelo amor de quem eu estudei, observei, trabalhei, a quem eu preguei sobre você, eu ensinei sobre você. Nunca disse nada contra você. E se disse algo por causa da minha ignorância, e se eu fiz algo assim por causa da minha ignorância, eu não deixei crescer a minha soberba no meu erro. Eu ensinei sobre o sacramento para os outros. E tudo isso submeto ao julgamento da Santa Igreja Romana, em obediência a qual agora eu deixo agora a minha vida. É algo muito, muito belo, né? Então, e ele fala, isso são as últimas palavras de Tomás. E daí, tem uma polêmica assim um pouco legal. O que acontece? Ele morre na abadia cisterciense, mas lembrando que ele era um dominicano. E que os cistercienses fazem? Porque vão, enterram ele lá e falam, Tomás de Aquino disse que ele queria ser enterrado aqui. E dá uma treta com os dominicanos. Olha, com todo respeito, mas que safados! E dá uma treta com os dominicanos. Ah, não, tô do lado dos dominicanos. Ele morreu tô no do caso... lado dos dominicanos. Ele morreu ele morreu no caso no dia 7 de março de 1274. Até no dia ele chega a editar um pouco dos comentários ao Cântico dos Cânticos, e depois ele tem essa... Alguns dizem até que ele morre enquanto ele estava ditando alguns comentários sobre o Cântico dos Cânticos. E ele faz assim... Uma pergunta, ele acabou sendo enterrado onde então? Tipo, retirado dos... Então, daí ele é enterrado lá, na igreja de Fossa Nova, e fica ali até 1396.
né, que daí quando o corpo dele é trasladado para a igreja dos Jacobinos em Toulouse, na França, onde ele fica primeiramente até 1792, o corpo dele lá, por causa da Revolução Francesa, ele é tirado, levado temporariamente para outra, o que era para ser temporariamente, mas temporariamente durou quase 200 anos, e daí em 1974 o corpo dele foi de volta, né, o corpo e as relíquias foram levadas de volta para a igreja de Jacobinos, né, em 1974, então é onde está o corpo dele hoje, onde Tomás de Aquino está enterrado. Então não teve algum resto mortal, então, ainda? Sim, tem. Sempre resta alguma Sempre coisa. tem, né? Porque, ainda mais porque daí, como ele morreu com uma certa fama, e até um pouco por isso que os cistercienses também colocaram ele lá, porque havia uma certa fama nele, né? Depois disso, depois da morte dele, ao contrário do que alguns pensam também, é bom de comentar, às vezes hoje parece que como Tomás de Aquino é apontado como o grande escolástico, parece que ele era unanimidade na sua época, coisa que não era. Tinha muitas disputas. Ele chega a ser condenado localmente, ele nunca foi condenado pela igreja, mas os escritos dele, depois de morto, tem algumas dioceses que fazem condenações locais, muito por causa de algumas polêmicas que a gente falava, dessa questão de ele se apoiar em Aristóteles, né, parte da teoria e tudo. Mas depois isso vai crescendo. Dentro dos dominicanos, eles fazem uma grande promoção, né, tanto que eles tratam, antes da morte de Tomás de Aquino, para eles eram 3 coisas que todos os dominicanos tinham que ter: a Bíblia, o livro das sentenças de Pedro Lombardo, e um livro que era tipo história escolástica, tipo era uma história da igreja. E daí eles trocam o livro das sentenças pela Suma Teológica, como uma obra obrigatória que todos os dominicanos tinham legal, que ter. pra dar uma defendida na obra. Eles defendem, eles promovem, e isso vai indo até daí então, em 1323, ele vai ser canonizado. Vai ser canonizado em 18 de julho de 1323. Então rola o processo, né? Vários milagres são apresentados, cerca de 300 milagres feitos por intercessão dele. Caramba, no processo. 300. Tipo assim, aparecem muitos milagres. E naquela época não tinha e-mail, lembrando. No telefone. Querendo ou não, isso afeta bastante na questão da canonização. E tem uma coisinha que é interessante, é uma frase que de certa forma colocam de 2 maneiras, assim. Às vezes colocam na boca do Papa, que ele teria falado na aula da canonização, e alguns colocam que a frase na própria discussão da canonização. Eu vou falar da canonização porque é um pouco mais divertido. Porque existia o que na época o que era chamado o advogado do diabo, que era o responsável por tentar levantar podre contra o santo. Ele tentava minar. Hoje em dia esse papel não existe mais, né? Porque a igreja confia... não existe mais porque a igreja confia de que a investigação feita de forma correta, ela não precisa de alguém lutando contra. Não tem mais esse papel. Olha pela visão tipo, como se fosse um defensor de vínculo num julgamento matrimonial, mas enfim. Não, mas é que é outro ponto. É por causa que daí era alguém que tava ali era como assim, como se fosse o cara de acusação. Já viu aqueles exercícios de escola? Aquele exercício de escola que, tipo, agora você vai ser contra. Daí você nem era contra, mas você tinha que defender. Agora você é a favor do aborto. Exato. Mas você tem que defender. Então daí eles escalavam alguém pra ser o advogado do diabo, né, e que ia minar de tudo que é jeito. Mas um pouco isso também é verdade. Existem alguns relatos assim de curas. Alguma das os mais assim interessantes é uma vez até o próprio Reginaldo diz que ele estava muito mal, e o Tomás de Aquino é interessante contar isso porque releva uma das poucas devoções que a gente sabe, tipo devoções específicas assim de Tomás de Aquino, que era a devoção que ele tinha por Santa Inês. Ele tinha uma relíquia de Santa Inês que ele carregava com ele o tempo todo, e daí o Reginaldo ficou muito doente, com uma febre que não curava por nada. E Tomás de Aquino foi com a relíquia, pediu a intercessão de Santa Inês e rezou, e o Reginaldo se curou do nada. Assim, foi bem interessante. E também tinha, né? Mas ele tinha, né? Claro, a devoção a Nossa Senhora, a devoção a Santa Missa, a gente já deu outros detalhes, era um homem de muita contemplação também, né? Ele 2 missas, né? E também ele tinha uma coisa que ele era muito contemplativo nas missas dele. Então, e o pessoal que não conhecia ele às vezes estranhava, porque às vezes as missas dele demoravam demais,
mas não por ele falar, justamente pelos momentos de contemplação. Que ele ficava muito imerso no momento de contemplação. E às vezes as pessoas tinham que tocar nele pra ele tipo, voltar e tipo, continuar a celebração da Santa Missa. É porque aquela questão que a gente já comentou, ele realmente era... Ele tinha um semblante de ser... Ele se calava num extremo e que é até compreensível as pessoas acharem realmente por um período que ele era lerdo. Porque como ele ficava na dele, de boa, né? E assim, olhando até pela questão física dele, né? A gente tem um grande preconceito de pensar que pessoas grandes e fortes... São Tomás, ele, olhando pelo porte físico dele, tipo, que a gente olha hoje com preconceito, tu pensa, uma pessoa grandona e tal, talvez eu imagino ele um pouco estabanado na minha mente. Porque é um preconceito de que... Não, porque é um preconceito. Né? Ele parece um cara bobão. Então, daí depois disso, né, ele vai... daí depois, claro, daí o Papa manda retirar todas algumas condenações que existiam, né, como disse, algumas condenações locais que existiam dos estudos dele, e daí como uma consequência assim, da canonização. A festa dele daí, ela é transferida para o dia 28 de janeiro, posteriormente ela é transferida para o dia 28 de janeiro, que foi a data em que fizeram o traslado da Abadia Cisterciense para as festas dele, um pouco porque como era de início era para ser 7 de março, da corte dele, mas como geralmente caía na quaresma, eles decidiram levar para o dia 28 de janeiro a festa litúrgica para poder comemorar. Eu achei injusto. É só até fazer um detalhe, tá? Porque às vezes as pessoas não sabem. Normalmente, o mais comum é que a festa do santo seja comemorada no dia em que ele morreu, no dia que ele entrou para a vida eterna. Normalmente. Existem alguns casos que é transferido e também, tipo, não é tão incomum acontecer isso, de transferirem a data. Eu achei injusto porque eu quero transferir meu aniversário. Porque eu sempre fiquei muito chateado que nunca cantaram parabéns pra mim na missa. Não é que eu faça tanta questão agora. Mas porque meu aniversário sempre cai na quaresma. Eu posso trocar meu aniversário? Não. Por quê? São Tomás pode. Tu pode... Não, o teu batismo também vai entrar na quaresma. É. Eu ia falar que ele poderia lá, comemorar o batizado, mas ele foi batizado com menos de 10 dias de vida. Eu quero morrer na Páscoa. Quando for morrer, eu quero morrer na Páscoa, pra poder bater palma. Daí, em 15 de abril de 1567, ele vai ser proclamado doutor da igreja. E é interessante ressaltar isso, porque assim, hoje nós temos, eu acho que mais de 30 doutores da igreja. Mas na época que ele é proclamado doutor da igreja, existia apenas Santo Ambrósio, Santo Agostinho e São Jerônimo. Somente os 4 eram doutores da igreja. E daí ele foi elevado a esse também. E junto com ele, daí são colocados os 4 digamos assim, das igrejas orientais, né, que é São João Crisóstomo, São Basílio de Cesareia, São Gregório de Nazianzo e Santo Atanásio. Mas assim, então foi uma coisa assim muito, muito grandiosa mesmo, assim. Então é isso. E daí nós temos então Santo Tomás de Aquino, esse grande santo. Que em português tem uma questão, tá? Porque normalmente, né, o tratamento, né, existe santo e são, né, que vai ter o mesmo sinônimo na língua portuguesa, e daí, nos casos masculinos, dependendo da inicial do nome, você vai usar então ou santo ou são. Então, se começa com vogal, é santo, tipo Santo Antônio, né? Ou Santo Inácio. Se começa com uma consoante, vai ser São Francisco, São Domingos. Aí acontece o problema que vocês perceberam, nós estamos falando Santo Tomás. Por quê? A gente usa Santo Tomás porque se falar São Tomás poderia gerar uma confusão em parecer que está falando sobre Santo Mas, como se o nome do santo fosse o Mas. Então é uma questão, às vezes, para evitar uma confusão na pronúncia, no falar. Na escrita não altera nada, obviamente, porque né, lendo você vai perceber o que está escrito. Você pode usar os dois. Você pode utilizar os dois. Exato. Isso prova que a igreja não gosta de trocadilhos. Não é a favor de trocadilhos. É que na verdade isso daí é uma coisa do português, é a igreja que determina isso. Então essa é uma coisa só do português. Isso não é nem algo religioso, é uma regra é uma indicação da língua portuguesa. Não, é que na verdade eu esqueci qual é o nome exato disso. Eu cheguei a estudar isso no ensino médio.
que é a comunicação social. Pergunta pro teu padre. Mas tá. Mas eu achei sim. É isso. Então, Agora vamos para as nossas dicas culturais. Pedro, qual a sua dica? Um filme que eu e a Bruna assistimos essa semana. E ela tá com muito ódio de mim neste momento porque ela ia usar essa dica cultural. O filme Encanto. É muito bom esse filme. Recomendo. Bruna, sua dica? Que não pode ser Encanto. não pode? Posso só Nem fazer a um Mônica reforço do Bruno? rapidinho? Posso só fazer um reforço? Mas já deixou É claro, isso. tá bom. Então tá, eu vou indicar um livro do Chesterton sobre Santo Tomás, que é Santo Tomás, né? Santo Tomás de Aquino? São Tomás de Aquino, no caso, né? E que é um livro bem tranquilo pra ler e muito, muito legal. Ele não é uma questão só biográfica, né? Porque eu sei que tem gente que não gosta de ler biografia realmente. Não é um livro biográfico, assim, estritamente. Ele faz mais uma reflexão do estilo de Santo Tomás. Eu vou indicar o livro Iniciação a Santo Tomás de Aquino, Vida e Obra, que é do Jean-Pierre Torrel, livro que eu li para me preparar para esse podcast. E ele é tanto uma introdução, é tanto uma biografia como uma introdução ao pensamento de Tomás de Aquino. Então, se às vezes você quer começar a estudar alguma coisa de Tomás de Aquino, não sabe por onde começar, esse livro é muito bom, é muito completo. Então ele vai apresentando assim em paralelo, né, a obra e a vida de Tomás de Aquino. Bruna, considerações finais? Nos sigam no Instagram, no @café.católico. Entre também lá, tem o nosso perfil, na bio tem o link para o nosso grupo do Telegram. E também vai estar no post desse episódio, eu vou deixar a oração de Santo Tomás de Aquino para os estudos. Então é isso. Lembre-se também de avaliar lá com 5 estrelas a gente lá no Spotify, agora tem avaliação, porque isso ajuda também a divulgar. Envie aí para os seus amigos, para os seus parentes, faça esse podcast crescer cada vez mais. Ficamos muito felizes que recentemente um dos nossos episódios passou de 500 reproduções, já são quase 6.000 reproduções no total de todos os nossos episódios. Cara. E então vocês podem unir esse projeto a um projeto de evangelização crescer cada vez mais. Um grande abraço e até o próximo Café Católico. Sensus de